Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, né, do curso de aritmética do Prof. Mate. Vamos então à parte 2 da nossa aula 6 e nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre números de Fermat e os primos de Fermat. Antes de nós chegarmos nesses números, nós queremos mostrar outras coisas interessantes que ficou faltando no vídeo anterior, que era dedicado à demonstração do Teorema de Fermat e uma pequena aplicação lá no final. O que está faltando? Está faltando o seguinte, nós temos o Teorema de Fermat, e aí nós podemos nos perguntar, será que vale a recíproca do Teorema de Fermat? Será que vale a recíproca do pequeno Teorema de Fermat? Então, essas duas perguntas nós queremos responder nesse vídeo. Além disso, nós queremos também demonstrar esse resultado aqui. Sejam A e N dois números naturais maiores do que 1. Tá? Então, cada um deles é pelo menos 2. Eles não precisam ser iguais. Você pode pegar o A como sendo 5 e o N como sendo 7. Tanto faz. Eles nem precisam nem ser primos, eles podem ser inclusive compostos. Suponha que isso aqui seja um número primo. Suponha que o A elevado a N mais 1 é um número primo. Se isso é um número primo, a base é um número par. O A é um número par, obrigatoriamente. E o N que você escolheu, obrigatoriamente, é uma potência de 2. Tá? Então, entre outras coisas, o que está escrito aqui? A única chance de um número desse tipo aqui ser primo é quando a base for um número par e o seu expoente aqui for uma potência de 2. Fora isso, esses caras não podem ser primos. Tá? Depois disso, então, nós vamos definir o que são os números de Fermat e estudar, então, a primalidade desses números de Fermat que nós vamos definir. Tá certo? No vídeo anterior, nós vimos, então, o Teorema de Fermat, e ele fala o seguinte, se P é um primo, então P divide A elevado a P menos A para todo inteiro A que você quiser. Tá? O pequeno Teorema de Fermat fala o seguinte, se P é um primo e A é um natural que não tem fator primo P, ou seja, que é primo entre si, que é coprimo com o P, se A é coprimo com o P, então P divide A elevado a P menos 1 menos 1. Tá? Então, esses foram os dois teoremas que nós vimos no vídeo anterior, que deu início à nossa aula. O que os chineses acreditavam? Os chineses, eles acreditavam o seguinte, eles já tinham demonstrado o Teorema de Fermat, esse daqui, para o caso em que o A é 2. Né? Eles mostraram que se P é primo, então P divide 2 elevado a P menos 2. Isso eles já tinham demonstrado. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que se o M for composto, então o M não divide 2 elevado a M menos 2. Isso significa exatamente a recíproca do Teorema de Fermat para o caso em que o A é 2. Tá? E se acreditava, e tinha muitos matemáticos que acreditavam nisso, até que chegou um matemático francês chamado Sarri, né? Escreve-se Sarros, mas lê-se Sarri, em 1819, e acabou com a festa dos chineses e de todos os matemáticos. O que ele mostrou? Ele mostrou que esse número aqui é composto, 341 é composto, é escrito como 31 vezes 11, e ele mostrou que esse número aqui divide 2 elevado a 341 menos 2. Né? Então, M ser composto não implica em M não dividir essa diferença aqui. Esse cara é composto e ele divide. Então, essa implicação que os chineses acreditavam, essa recíproca do Teorema de Fermat para o A igual a 2, ela não é verdadeira. Tá? Mas aí vem a pergunta. Tudo bem, Teorema de Fermat não é verdadeiro, Sarri chegou e acabou com a festa. Falou, não é, está aqui um número composto que divide essa diferença aqui dessa potência de 2 com 2. Tá? Divide essa diferença, número composto, divide a diferença, então a crença dos chineses não é verdadeira. Pronto. Mas e a recíproca do pequeno Teorema de Fermat? Será que a recíproca do pequeno Teorema de Fermat é verdadeira? Vamos ver, o que significa a recíproca do Teorema de Fermat? Dado um número natural M maior do que 1,
essa condição aqui, ó, m divide essa diferença, a elevado a m menos 1 menos 1, para todo número natural a que é coprimo com o m, será que isso daqui implica que o m é primo? Ou seja, suponha que você tenha um m, um número natural maior do que 1, e suponha que para todo número a que é primo com o m, isso daqui vale. Será que esse m que você escolheu é um número primo? Essa é a pergunta. Né? Na pausa no vídeo, nesse momento, lê direitinho isso que está escrito aqui. Lê direito. Dado um número natural m, dado um número natural m, não nulo, que seja primo com o m, será que essa condição aqui, será que essa condição implica que o m é primo? Será que isso aqui implica que o m é primo? Essa é a pergunta. Como é uma pergunta, e o negócio aqui é o seguinte, né? Quando o professor faz uma pergunta, 90% das vezes a resposta é 0 ou não, dependendo de qual resposta cabe. Vou apostar. O professor faz uma pergunta, ou é 0 ou não, dependendo qual é a resposta que cabe. Aqui, a resposta 0 não cabe, então aqui cabe a resposta não. E de fato não é verdade. Então, essa recíproca aqui não vale. Vamos ver. Pega um número inteiro, pega um número natural, não nulo, e suponha que ele não tem esses fatores aqui. Pega qualquer natural que não tem esses fatores. 3, 11 e 17. Não tem esses fatores. Primos, lá na decomposição. Não aparece. Nesse caso, o A e o produto desses três primos aqui, que é o 561, eles são primos entre si. Então, nós estamos nessa hipótese aqui. Nós temos um número m, o número m é o 561, eu posso escrever como esse número composto aqui, 3 vezes 11 vezes 17, ele é composto. E ele é primo com o A, certo? Ele é primo com A, porque eu estou escolhendo o meu A, ele não tenha fatores primos 3, 11 e 17. Então eu estou nessas condições aqui. Esses dois caras são primos. Beleza. Mais ainda. Vamos começar a fazer umas observações aqui. Aparentemente elas são estranhas, mas daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Olha só. O A não tem fator 3. A não tem fator 3. Então, A elevado a 280 também não tem fator 3. O A elevado a 500, o A elevado a 56, ele não tem o fator 11. Por quê? Porque o A não tem. Como A não tem fator 11, A elevado a 56 não tem fator 11. Aliás, qualquer potência de A não tem fator 11, qualquer potência de A não tem fator 3. Qualquer potência de A não tem fator 17. Porque se no A não tem fator 3, nem 11, nem 17, em qualquer potência não vai ter. Em particular, na potência A280 não tem fator 3. Na potência A elevado a 560 não tem fator 11. E nessa potência aqui, A elevado a 35, também nessa potência aqui não tem fator 17. Então guarda isso. Tá? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que o A elevado a 280 e o 3 são primos entre si. O MDC dá 1. O 56, o A elevado a 56 e o 11 também são primos entre si. O fator 11 não aparece nessa potência, então eles são primos entre si. O A elevado a 35 e o 17 também são primos entre si. Tudo bem? Então nós temos essas informações. Como eles são primos entre si, como esses dois números aqui, o A elevado a 280 e o 3, como eles são primos entre si, o que diz o pequeno teorema de Fermat? Que 3 divide A elevado a 280 elevado a 3 menos 1, que é 2, menos 1. Isso daqui é igual a elevado a 560 menos 1. O 11, de novo, pelo pequeno teorema de Fermat, ó, esses dois números aqui, eles são primos entre si. Se eles são primos entre si,
Então, o 11 divide a elevado a 56 elevado a 10. Note que 10 é 11 menos 1. Menos 1. Isso aqui é igual a elevado a 560 menos 1. O 17 é primo com o a elevado a 35. Aplico o pequeno teorema de Fermat e concluo que 17 divide a elevado a 35 elevado a 16 menos 1. Esse expoente 16 aqui é 17 menos 1. Pequeno teorema de Fermat. Então, o que acontece? 3, 11 e 17 dividem a elevado a 560 menos 1. Os três dividem. Eles são primos entre si 2 a 2. 3 é primo com 11, 11 é primo com 17, 3 é primo com 17. Então, como eles são 2 a 2 primos entre si, o produto deles divide a elevado a 560 menos 1. Certo? Porque eles são primos entre si. 3 vezes 11 vezes 17 é 561. Certo? E ele não é primo. Então, o que acontece? Olha só. A resposta aqui não é verdadeira. E a resposta dessa pergunta não é verdadeira para m igual a 561. Eu tenho que 561 divide a elevado a 560 menos 1, divide, mostramos, para todo número natural que é primo com o 561. Todo natural que é primo com o 561, essa divisão aqui está valendo, essa divisibilidade está valendo. Se a resposta fosse sim, o 561 tinha que ser primo. Se a resposta aqui fosse afirmativa. Mas não é, ele não é primo. Então, pronto, a resposta dessa pergunta é negativa. Beleza? Então, não vale a recíproca do teorema de Fermat e também não vale a recíproca do pequeno teorema de Fermat. Tá bom? Aqui esse T aqui está sobrando, tá bom? Infernal. Bom, vamos continuar então. Agora vamos mostrar, para finalizar o vídeo, vamos mostrar aquela proposição que nós tínhamos proposto lá no início. Que ela dizia o seguinte: pega A e N dois números naturais maiores do que 1. Então, cada um deles é pelo menos 2. Cada um deles é pelo menos 2. Se o A elevado a N mais 1 é primo, se A elevado a N mais 1 é primo, então a base A tem que ser par e o N tem que ser uma potência de 2. Isso acontece, por exemplo, se você pegar o A como sendo 2 e o N como sendo 2. Funciona direitinho. 2 elevado a 2 mais 1 é 5, que é primo. Quem é a base? Um número par e o expoente 2 é uma potência de 2. Tá certo? Então funciona. Funciona. E é isso que nós vamos mostrar agora. Nós vamos mostrar que se esse número dessa forma aqui for primo, então o A tem que ser um número par e o expoente tem que ser uma potência de 2. Vamos lá. Suponha então que o A e o N sejam maiores do que 1, ou seja, eles são pelo menos 2. Como eles são pelo menos 2, essa soma aqui, A elevado a N mais 1, é pelo menos 5. Então é maior do que 2. Tá? É maior do que 2. E isso é um número primo. Se isso é um número primo, é um número primo. Isso é um número primo maior do que 2. Certo? Então, esse cara aqui tem que ser ímpar. É isso que eu estou dizendo para você. Eu quero mostrar que o A é par. Para isso, eu vou supor que o A é ímpar. Se o A for ímpar, então A elevado a N também vai ser ímpar. Só que se o A elevado a N for ímpar, A elevado a N mais 1, que é o próximo, é um número par. Então, eu teria um número par maior que 2 e primo. Não dá? Não pode. Absurdo. Por que absurdo? Porque eu supus que o A é ímpar. Se o A não pode ser ímpar, o A só pode ser par. Então pronto. Essa parte aqui da proposição nós já mostramos. O A tem que ser um número par. A base tem que ser um número par. Qual é o número par? Não sei. Mas que ele tem que ser um número par, tem. Beleza. Agora nós vamos mostrar que o N
esse expoente aqui do A, ele tem que ser uma potência de 2. O que nós vamos mostrar? Que o único fator primo do N é o 2. É isso que nós temos que mostrar. O único fator primo do N é 2. Se eu quero mostrar que esse é o único fator primo do 2, eu vou supor que exista um primo diferente de 2, que é fator do N. Primo diferente de 2, fator de N. Vou supor isso. Se eu chegar num absurdo, é porque esse primo diferente de 2 não existe. E aí o único fator primo do 2 vai ser o N. Como o único fator primo do N vai ser o 2, se eu chegar num absurdo, eu estou supondo que o N tem um fator primo diferente de 2. Se eu chegar num absurdo, esse fator primo diferente de 2 não existe. Então o N só terá fator primo 2. Então ele tem que ser uma potência de 2. E aí acabou. Tudo bem? Então vamos torcer para que essa suposição aqui, ó, nos dê um absurdo, nos dê uma contradição. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um fator primo P diferente de 2 aqui no N. Se o P é um fator de N, então eu posso escrever o N assim, N' vezes P. Para algum número natural, diferente de zero. Tá? O P é ímpar. Por que o P é ímpar? Porque ele é um primo diferente de 2. Ele é ímpar. O que nós temos, então, de um resultado que nós já vimos, muito provavelmente, na nossa segunda aula? Esse resultado fala o seguinte, ó. Se você tem um primo, né? Se você tem, como esse sujeito aqui é um número primo, então, A elevado a N' mais 1 divide A elevado a N' elevado a qualquer potência prima, ímpar, mais 1 elevado a essa potência. Lá dizia assim, A mais B divide qualquer potência ímpar de A mais uma potência ímpar de B. A mais B divide A elevado a N mais B elevado a N, onde esse N é ímpar. É isso que está escrito lá. Essa é a propriedade que nós estamos usando aqui. Tá? O P é um número ímpar. Então, este número aqui, A elevado a N' mais 1, divide ele mesmo elevado a qualquer ímpar. Nesse caso, o ímpar é P, que eu escolhi, mais 1 elevado ao mesmo ímpar. Tá certo? Isso aqui, ó, N' vezes P, dá A elevado a N. 1 elevado a P, dá 1. O que eu tenho, então? Que A elevado a N' mais 1 divide A elevado a N mais 1. O que eu acabei de encontrar? Esse sujeito aqui, ó, ele é maior do que 1. Por que ele é maior do que 1? Porque o A é pelo menos 2. O A é pelo menos 2. Então, esse sujeito aqui, o N' não, é não nulo, né? N' é não nulo também. Então, esse sujeito aqui, ó, é maior do que 1. Esse sujeito também é menor do que A elevado a N mais 1. Por quê? Porque eu quebrei o meu N como produto de 2 fatores. Um desses fatores é um primo P. O outro é o N', que não é nulo. Então, esse sujeito aqui, o A elevado a N' mais 1, é menor do que A elevado a N mais 1. Acabei de encontrar um número menor que A elevado a N mais 1. Esse número é maior que 1 também. Que divide um primo. Não pode. Primo não tem mais do que 2 divisores positivos. Então, chegamos num absurdo. E o que nós supomos que nós não tínhamos certeza e chegamos num absurdo? Nós supomos que existia um fator primo diferente de 2 no expoente n. Não pode. Então, o único fator primo do n é o 2. Como só tem o único fator primo do n é 2, é porque ele é uma potência de 2. E assim nós demonstramos esse resultado aqui. Certo? Então,
Para um número dessa forma ser primo, o A tem que ser, a base tem que ser par e o expoente uma potência de 2. Estes números aqui, ó, esses números da forma 2 elevado a 2m mais 1, com n pertencente aos naturais, esses sujeitos são chamados números de Fermat. Aqui o n tem que ser diferente de zero também, tá? No ano de 1640, o Fermat escreveu em uma das cartas ao Mersenne, que foi outro matemático contemporâneo a ele, e ele dizia que ele achava que esses números eram todos primos. De fato, os 4 primeiros números de Fermat são primos. O F1 vale 5, o F2 17, o F3 257 e o F4 65.537. Esses caras, de fato, são números primos. Tá? Só que, uma boa parte da vida do Fermat, né, o Fermat tinha essa de achar algumas coisas e ninguém sabia por que ele achava, né? E não se sabe qual é o motivo que levou o Fermat a acreditar que esses números eram primos. O Euler, em 1732, ou seja, quase 100 anos depois, ele mostrou que o F5, que é o 2 elevado a 2 elevado a quinta, ou seja, 2 elevado a 32, olha que número que dá, né? Um número gigante. Esse número aqui era composto. Então, nem todos os números dessa forma aqui são números primos, do jeito que o Fermat acreditava. Os números de Fermat que são primos, ou seja, esses 5 primeiros, por exemplo, eles são chamados de primos de Fermat. Até hoje não se sabe se existem outros números primos além desses 4 primeiros. Então, olha, é um bom trabalho de conclusão de curso, né? Descobrir um outro número, ou descobrir um outro primo de Fermat. O que se conjecturou com esses dois matemáticos aqui, o Hardy e o Wright, é que os primos de Fermat são em um número finito. Ou seja, não há um número infinito de primos de Fermat. Mas nem isso se sabe. Também é uma conjectura. E eu arrisco a dizer o seguinte: quem conseguir mostrar essa conjectura aqui, ó, tem grandes chances de ganhar prêmio. Né? Como, por exemplo, sei lá, uma medalha Fields, por exemplo. Eu tenho essa hipótese. Né? Eu acredito que isso seja possível. Que isso acabe acontecendo. Né? Porque realmente é um problema que está aberto há bastante tempo. Né? Bom, com isso nós encerramos essa parte da aula. Na sequência nós voltamos e vamos falar sobre o que virá na sequência: primos de Mersenne, números primos em PAs, números perfeitos e mais algumas coisinhas. Beleza? Então, um abraço a todos. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.